Esse é o podcast Cenas Ribeirinhas, uma produção da Cia Biruta de Teatro com incentivo do Governo de Pernambuco através da Lei Aldir Blanc. Olá, estamos aqui novamente no podcast Cenas Ribeirinhas, na beira do São Francisco, aqui no território do Quilombola, do Águas do Velho Chico, na comunidade de Mata de São José, com Cristiane Crispim, Antônio Veronaldo e nossa convidada especial de hoje, que é Dona Maria Senhora. Então eu vou pedir para Cristiane Crispim e Veronaldo se apresentarem e depois a nossa convidada, Dona Senhorinha. Eu sou atriz, produtora cultural, arte educadora, professora da rede estadual da escola pública na Bahia e pesquisadora, né, em educação, cultura e territórios pela UNEB. Olá, eu sou ator, diretor e produtor cultural e dramaturgo também e pesquisador da companhia Cia Biruta. E quem é Maria Senhora? Que eu já sei que é 1001 utilidades. É cordelista, é professora, jogadora de futebol nas horas vagas. Quem é Dona Senhorinha? Então, eu sou, primeiro, mulher negra, quilombola. Sou Maria Senhora, sou agricultora, professora, cordelista. E, além de tudo, eu represento a minha ancestralidade. Então, sou do território quilombola Águas do Velho Chico, Sertão São Francisco, Orocó. E é muito importante esse momento que a gente está aqui, porque a gente vai falar um pouquinho da nossa ancestralidade e conhecer um pouquinho de quem somos nós. É muito bom estar aqui com a senhora, muito bom mesmo estar nesse espaço, de estar recebendo essa energia do Rio, né? E que essa conversa nossa seja muito bacana também. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco, né, primeiro Cristiane e Veronaldo, né, sobre esse projeto, né, de como é que vocês vieram parar aqui em Orocó e nessa comunidade. Para falar como a gente veio parar aqui, eu não posso deixar de falar de onde a gente vem, né? A gente é da periferia de Petrolina, é um grupo situado lá. E aí, em determinado momento da nossa história, logo lá no iniciozinho, quando a gente está fazendo 4, 5 anos de grupo, a gente começa a pensar essa pesquisa buscando também essa ancestralidade, buscando de onde nosso povo vem, de onde, como a gente se forma ali. Né? Até como falei no episódio anterior, né, com o Alfredo, a gente vive na periferia num processo de negação, de escamoteamento, e para a gente, enquanto grupo, a gente quer saber quem a gente é, de onde a gente vem, como é que todas as histórias, não só individualmente, também, né, nesse processo individualmente a gente também busca, mas também como coletivo, como povo. Né? E aí a gente resolveu fazer essa pesquisa que mapeia ali manifestações culturais do Sertão de São Francisco. A gente fez esse recorte geográfico e veio seguindo o Rio nesse percurso até parar aqui em Orocó, uma das cidades que a gente visitou, né? Junto com as próprias manifestações culturais de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó. E senhorinha, como é que foi receber o pessoal aqui? Eles chegaram aí com esse papo de que porque a gente quer conhecer essa manifestação cultural, quer conhecer o modo de vida de vocês, o cotidiano, e como é que foi receber eles aqui? Olha, foi muito bom, porque a gente se encontrou no encontro que a gente estava no Vitorino, em 2012, e a gente estava participando de um projeto, Crianças com Todos os Seus Direitos. E no final, né, na culminância do projeto, tinha as apresentações culturais, né, que teve muita coisa legal. E lá estavam eles, né? E aí eles apresentaram, né? E foi um teatro assim que eles apresentaram muito bonito. E eu fiquei assim, eu digo, nossa, esse teatro bem que poderia ir para nossa comunidade, né? Porque é um momento assim muito histórico, bem legal, né? E aí depois o Veronaldo perguntou se a gente tinha grupo de reizado, né? Porque a gente estava apresentando com as criancinhas lá. Eu sou professora também da cultura com as crianças do reizado, já tenho 10 anos o grupo de reizado. E ali foi nossa primeira apresentação, porque o grupo foi criado em 2009 e já tinha 3 anos e a gente não tinha ido para lugar nenhum ainda apresentar. E para a gente foi um momento histórico, né? E desse dia para cá, eu digo a você, a gente não se desgrudou mais, né? Porque foi muito legal.
foi uma energia, assim, eu acredito que a gente já tenha encontrado em outras gerações, porque a gente foi uma coisa muito divina. E desse dia para cá a gente se tornou, assim, família. A Companhia Biruta é nossa família hoje. E sobre, né, você já falou, né, do que vocês têm aqui o reizado, né, que vocês mantêm na comunidade. Mas conta para mim mais sobre o reizado. Como é o reizado de Mata de São José? O reizado Mata de São José, ele é uma dança cultural antiga, né, dos nossos ancestrais que já faziam antes da gente nascer, da gente crescer. Então, as mais velhas, né, foram falecendo, né, as outras foram ficando cansadas. Então, o reizado antes, ele era 30 dias de danças. Então, começava do dia 6 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Então, todas as noites eles dançavam nas casas das famílias. Então, a família estava dormindo, aí sempre tinha um para bater na porta. Corre, minha Ana, acorda. Aí levantava, aí tinha negociação, né? O que é que você vai contribuir com a nossa dança? Era alimento, era dinheiro, o que a pessoa tivesse na casa. Pronto, aí tinha uma pessoa para negociar, né? E aí depois tinha a apresentação. E aí, durante o dia, as mulheres, né, os homens iam se descansar, né? E à noite começava de novo. Então, era 30 dias nessa jornada. Daí para cá, foi modificando, porque já foi dia 6, a gente foi ficando só o dia 6, né? A gente foi apresentando só o dia 6. Não teve mais aquela jornada de 30 dias, né? O dia 6 é o dia crucial que a gente dança o reizado. Mas isso está presente também no dia a dia de vocês? Como é que tipo, está relacionado com o trabalho, está relacionado com o movimento de vocês na comunidade, né? O reizado? Tá sim, porque o reizado... A brincadeira, a dança, ela é cultura, né? A brincadeira, a dança. Então, o reizado, pra gente, ele é um... Além de ser uma resistência, né? Ele é uma armadura, ele é uma forma da gente lutar por nossos direitos também, né? Por nossos direitos específicos. E esses são os elementos que compõem o reizado, né? A veste vermelha, a coroa, a espada, o pandeiro que é de onde vem as músicas, o batido dos pés forte no chão, a roda. Quando a gente faz a roda, significa que todos nós temos os mesmos direitos, nós estamos no mesmo patamar, a gente está no mesmo nível, né? Não tem ninguém superior, está todo mundo em círculo. O círculo tem um significado também muito grande para nosso reizado, para nossa cultura. Então, cada vez que eu visto esse vestido, né? Então eu me visto dos meus ancestrais. Não sou Maria Senhora que visto esse vestido, são meus ancestrais que se reconectam comigo. Então, no reizado tem uma música que é muito forte, que ela fala assim: secretário atrevido, deixa de aperrear, nem que eu sangue dê no joelho, mas eu tenho que guerrear. E essa música, ela é feita com as espadas. Então, todas as mulheres ficam de frente para a outra e batem essas espadas. Eu morro e não me quero. Eu morro. Então, naquelas espadas, naquela zoada daquelas espadas, então ali são aquelas vozes que ecoam das mulheres. E de todo aquele corpo chamado quilombo. Por quê? Porque todos os dias a gente tem que levantar e dizer: eu tenho que existir para resistir. E eu tenho que resistir para existir. Então, é uma luta diária. Então, quando a gente coloca essa coroa na cabeça, então a gente se veste dessa armadura, né, chamada corpo e mente e memória. Porque essas fitas, elas são de várias cores. Quantos corpos estão aqui? Quantas vidas já passaram por aqui, né? Então, isso representa a diversidade. Quilombo, ele é diverso. Quilombo, ele tem história, ele tem memória, ele tem ancestralidade, ele tem música, tem organização, tem agricultura, tem o reizado, né? São Gonçalo. Então, tem cultura, tem memória, tem crença, tem vivência. Então, é vida. Então, quando eu me visto com essa armadura da coroa, né? Isso simboliza que a gente estamos no espaço de poder. Nós somos pessoas de poder, né? Que quando a gente conhece a nossa história, a gente está conhecendo o meu poder, né? O poder de quem sou, o poder de onde eu vim e o poder
de passar para as novas gerações, né? O que é que a gente está fazendo aqui? Quem é que a gente está fazendo reviver? São nossos ancestrais. Então, além de ser uma armadura, além de ser uma história, além de ser elementos culturais, além de ser tudo isso que eu já falei, essa esteira é elemento cultural, né? Foi nossos ancestrais que ensinaram a fazer com a fibra da bananeira. Elementos que a gente está dizendo que não judia da natureza, porque ela é vida. Os ancestrais, os nossos quilombos, se reconectam com a natureza. Então, quando eu estou cantando esse canto, tanto esse como eu cantei, como os outros, que tem uns que falam assim... valsa... valsa, mulher traidora, não precisa chorar tanto assim. Eu queria achar nesse mundo valsa quem desse um suspiro por mim. Beata, mocinha, Beata, cadê meu padrinho? Meu padrinho, ele se mudou e deixou Juazeiro sozinho. Então, todas as músicas do Reisado, elas são elementos da vivência das mulheres. Todas essas vivências, elas traziam para dentro, né? Quando os maridos iam para São Paulo, que deixavam os filhos, a mulher, muitos deles tiveram que ir para sobreviver, por conta que não tinha uma forma teve época que teve muita seca, teve época que teve muita doença, teve época que teve muito problema na comunidade e as famílias tinham que sair. Então, aquele momento que o marido tinha que sair da sua comunidade, deixar a mulher, né, com seu filho, né? Daquele momento ela ia plantar a mandioca sozinha, ela ia criar os seus filhos sozinha. E além disso, ela ser taxada na comunidade como a que não podia errar, como a que não podia fazer nada errado, porque ela era mulher. Então, só em ser mulher e ser negra, ela já é marginalizada, né? Então, ser mulher e ser mãe solteira também era uma forma de ser marginalizada na comunidade, de todo mundo ser dono daquele corpo. Era um corpo que não tinha voz, né? Então, o Reisado, ele trazia essa alegria para aquelas mulheres que estavam com o marido na cidade, em São Paulo, aquelas mulheres que tinham seu corpo roubado pelo prazer de homens que não eram delas, de ter filhos que não eram seu esposo. Então, aquele momento de dançar o Reisado era um momento de se reconectar com ela, né? Então, esses elementos das danças, das músicas, também eles vinham para o Reisado como forma de alívio para esses corpos que também não tinham voz. Das mulheres que também sofriam violência doméstica, que elas não sabiam o que isso era violência doméstica, achavam que ali era um momento de submissão, porque tinha que ser, a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo. Mas ali o Reisado também foi essa armadura de libertação das mentes das mulheres. Corpos que se falam, corpos que se reconectam e corpos que criam vozes. Então, o Reisado também ele tem esse papel fundamental, além de ter esse papel cultural, social também na vida das mulheres. De libertar. E de libertar-se, esse corpo, né? Esse corpo que canta, eu morro, mas eu não me entrego, né? Esse corpo que é dono de si, E as crianças também, elas estão tendo essa noção que o Reisado é uma identidade. É a identidade do corpo que fala, do corpo que sente, do corpo que canta, que dança, que sapateia nos pés, esses pés que vai para a missa, esses pés que vai para o Reisado, esses pés que vai para o São Gonçalo, mas esses pés também ele está à procura de uma liberdade financeira, de uma liberdade emocional. Esses corpos que muitas vezes foram aprisionados por esse sistema chamado capitalismo, por esse sistema chamado machismo. Então, o Reisado também tem essa função, de libertar esses corpos e essas mentes. Dizem, né, que o nosso corpo, né, tem memória, né, que a nossa voz tem memória, que a gente carrega essa herança genética, né, no nosso corpo, né? Quando a gente nasce, a gente traz isso. Às vezes, porque fulano não conviveu com o pai, mas ele anda igualzinho ao pai. Como é que pode, né? Então, aí às vezes as pessoas dizem, já ouvi várias pessoas dizendo isso, que a gente tem essa memória genética, né, que a gente carrega com a gente, né? E como é que é isso para vocês? Eu acho que até Veronaldo e Cris também podem de repente, contribuir, né?
porque vocês vieram justamente investigar um pouco disso, né? Essa energia que o pessoal recebe aqui, que carrega também nessas lembranças, nessa memória do corpo, da voz, né? Que são os elementos que vocês vão utilizar no teatro, né? Uma movimentação, o uso da voz, a entonação, né? O modo como é que essa voz se propaga. Para a gente, a busca pelas manifestações culturais foi também, como eu falei no início, né? A gente vai em busca da gente, da nossa ancestralidade, de quem somos e de uma memória que foi perdida, que foi saqueada, né? Que foi violentada. As manifestações culturais é esse lugar de uma memória, mas de uma memória viva, né? Não é de uma memória de museu. É uma memória viva, corporificada e que está ali se atualizando o tempo todo na dinâmica da comunidade, na dinâmica da vida ali das pessoas, mas que, ao mesmo tempo, também tem ali aquele registro, como você fala, né? Na voz, no passo, no canto, o que se canta nos reisados, como se dança, o uso dos elementos, tudo isso é registro ali de toda uma trajetória, de toda uma história que vem dessa relação com a tradição, né, que passa de geração em geração, que tem relação também com a genética, né, com esse tipo de voz, com esse tipo de projeção, mas ao mesmo tempo não é ali um passado, não é museu. Né? Não é museu, que tá vivo, né? É vivo, é dinâmico e tem relação com a cosmovisão, né? Dali, com como pensa a comunidade, as suas relações, né? A ideia de comunidade, a ideia de quilômetro de território traz como memória também uma sociabilidade ali muito própria, muito específica de um povo. Né? Além... Pode falar, Vera. Não, porque além de essa coisa, né, que a gente sempre... Vou voltando a esse ponto, né, que é a gente, por ser um grupo de teatro que tem um pensamento voltado para uma antropologia teatral, que é bom a gente lembrar disso, que essa antropologia faz com que a gente vá buscar conhecer mais sobre quem somos e qual caminho a gente quer seguir, sem querer... sem negar quem somos, né? Eu acho que quando a gente encontra uma comunidade que nem a Mata, ela vai para além dessas questões técnicas disso que tudo já foi colocado, mas faz com que a gente se vincule a essa ancestralidade que, de certa forma, o povo de teatro anda em busca, quer se encontrar, saber quem é esse povo de teatro, que necessariamente precisa estar no palco, mas está nas formas de vida, nas formas de convivência, nas formas de viver em comunidade. Então, quando a gente encontra a Mata, né, e as mulheres da Mata de São José, a gente começa a entender também não só essa estrutura toda que já foi colocada, mas as formas de lidar efetivamente, de construir pensamento, de fortalecer também para a batalha que é ser um artista na periferia e no interior de Pernambuco. Então, além da estrutura toda do que a gente pesquisa, a gente nos alimenta um outro lugar, que é o lugar de continuar resistindo para fazer, assim, pensar as questões, né? Isso, que é um corpo que festeja e que luta. Né? E a gente tem aqui um dos símbolos. De festa e luta, né? Festa. E aí a gente transforma né? Pega isso, não de uma forma de isolar, porque não é pegar e se apropriar disso, mas de transformar e aprender com essas vivências assim. Então, quando a gente encontra o Reis, aí vai para esses lugares, assim, a gente entende a força da movimento da manifestação, mas também a gente se torna irmãos, assim, porque a gente continua a vivência e tenta também aprender com elas, né? E também doar o que a gente sabe um pouco também, para que a gente não seja só pegar, mas trocar a vida, né? Porque o que faz a arte é a vida. Não sei se eu respondi, mas... Eu acho bacana quando Cris traz uma coisa, né? Que Dona Senhorinha também traz, que é isso da manifestação viva, pulsante, né? Porque
é isso, é essa brincadeira das crianças, é o cantar, né, durante o trabalho, é o que vai trazendo energia, é o que vai dando resistência, né, uma resistência que está também na história, né, da comunidade, por ser uma comunidade quilombola, né, por ter essa representação feminina tão forte, né, que a gente percebe aqui andando pelas ruas da comunidade, né, a presença feminina e a história também de vocês, né, de ter recebido aqui as mulheres, né, de Canudos, né, sobreviventes de Canudos. Então acho que tudo isso acaba fortalecendo essa resistência e essa manifestação viva, pulsante, né? É sim, e quando você fala em ancestralidade, fala em raiz, né? Então, nós somos raízes de outras raízes. Quando você fala assim, ancestralidade, raiz, então o quilombo, a gente entende o quilombo como continuidade de outras raízes. Essas mulheres que vieram de Canudos e elas veio para aqui, então elas conseguiram fincar uma raiz aqui dentro que o tempo não vai apagar essa história que elas construíram aqui. Muitos anos já se passaram, né? O território aqui, a comunidade, ela tem mais de 3 séculos, né, de existência e resistência. Então, daquelas mulheres que foram chegando, das filhas que foram produzindo outros filhos, então são outras raízes que surgem de dentro de outras raízes. Então, ser quilombo é isso, é se conectar com a raiz passada, que foi os antepassados, que se conectam com a raiz presente. Então, esse néctar, né, que é tirado dessa flor chamado mulher, chamada história, chamada cultura, então, isso é quilombo. O significado de quilombo, ele é muito rico. Quilombo é organização, embora muitas pessoas tenham um conceito errado de quilombo. Que quando falam em quilombo, diz, não, lugar de pessoas escravas, né? Lugar de pessoas escravizadas, lugar onde tinha o engenho, lugar onde o pessoal apanhava. Então, isso de uma certa forma não representa, não só é isso que representa o quilombo. Teve sofrimento? Teve. Teve muitas lutas, muito sangue, muitas percas? Teve. Mas o quilombo não é um lugar de escravo, é um lugar de organização. É um lugar de revitalização, é um lugar de libertação e da memória, né? Isso. Aqui é memória. A gente está aqui embaixo de um pé de árvore, que ele é a memória, né? Aqui nós estamos embaixo de pé de juá. O juá, aqui nas comunidades, ele é uma memória. Porque aqui onde as mulheres raspam uma macaxeira, mandioca, que faz um beiju, aqui tem uma casa de farinha, né? Que hoje já caiu, mas é a memória. A memória é viva. Então, todas as vezes que tem um encontro de mulheres, que tem um encontro na associação, né, que tem a reunião da associação, onde discutem as políticas públicas específicas para o nosso povo, ali é a memória. E a gente está aqui não porque a gente é privilegiado, como muitos falam. Os quilombolas agora só querem ser, os quilombolas agora só querem tudo para eles. Não, a gente está aqui porque foi um apagamento histórico, a gente está aqui para reivindicar, para poder a gente, pelo menos, amenizar, né? A geração futura, ela merece que a gente lute por elas, porque os nossos ancestrais elas não tiveram essa oportunidade. Então, muitas das mulheres morreram violentadas. Violentadas por quem? Por um sistema opressor, que era machista, um sistema capitalista, um sistema que era todo voltado para pessoas, todo voltado para um grupo que não era a gente. Então, em nenhum momento da história se pensou nos quilombos, se pensou nas mulheres negras, se pensou nesses corpos negros. Então, Maria Senhora, está aqui nesse momento falando, eu não falo por mim, falo pelas primeiras que chegaram, né? E a voz que me ecoa nos cordéis, nas músicas, no batido dos pés, quando a gente está dançando rezado. Então, quando eu sou Maria Senhora, mas quando eu me visto com essa armadura, eu sou toda uma geração, eu sou toda uma ancestralidade. Então eu sou memória. Então respeita o meu corpo, respeita a minha história, respeita a minha memória, porque eu não estou sozinha. Eu tô carregando muitas vozes que não conseguiram falar. Nossa! A gente sempre tem que dar uma respirada, né? Porque
então é muita história, né? A gente se emociona até em conhecer, né? Porque faz parte, né? Faz parte de mim também um pouquinho, né? Eu tenho um pedacinho, né? Não sou de Mata de São José, né? Não sou de Pernambuco, mas acho que tem um pouquinho de cada um de nós, não é verdade? Só deixa eu falar sobre isso que a senhora estava falando, porque eu acho que sintetiza muito o que a gente pensa quando a gente vai para a cena, que leva alguma coisa assim, porque a gente não vai sozinho, a gente tenta trazer essa estrutura. Por isso que quando a gente se propõe a fazer um encontro desse, encontrar essas comunidades, é buscar também como a gente fala dos nossos, que uma parte nossa com certeza está aqui e que foi tirado da gente, assim como foi violentado os corpos dos nossos antepassados. As nossas raízes foram, quem está na periferia das cidades, os corpos negros, das mulheres negras, né, do corpo periférico. Aqui as mulheres ainda conseguiram manter essa raiz que vai dando... Na periferia ela foi cortada a facão e jogada ao léu. Então, para que a gente consiga se conectar com um pouco de essência do que nós somos, é preciso ver essa... Aí é onde é que nasce a força do que a gente acredita para a cena. É saber onde encontrar o tambor que ecoa a nossa ancestralidade, que nesse caso é no pé, que é no bater da espada, que é no bater do pandeiro, é no cantar que faz com que a gente se reconecte com as raízes que foram arrancadas da gente. Essa metáfora da raiz me vem a coisa, uma vez eu construí, né, ali você constrói ali uma... Não chegou a ser uma árvore genealógica, mas tinha relação, era uma mistura ali de representação onde a gente se representava enquanto árvore. E aí tinha as raízes. E aí me vinha na minha história essa coisa da raiz que foi arrancada do solo e criada ali num vaso, né? E essa raiz que cria em vaso, ela vai dobrando ali, ela se desconecta, né? E vai dobrando ali e se limitando, né, ali. E aí eu fiz essa comparação um pouco, assim, porque quando minha tataravó foi arrancada, né, a dente de cachorro do seu povo, e todos e vários outros processos também que eu nem cheguei a conhecer por parte de pai, mas que soube que tinha relação. E aí quando a gente se dá conta disso, a nossa vontade é de replantar ali, né? Mas aí você precisa cortar, no caso da gente, cortar as raízes que estão curvadas, que foram as colonizadas, né? Para poder replantar e aí esse sentido de ancestralidade que a senhorinha traz, que é de continuidade e que é de conexão do que está lá com a ponta de rama, né? E com outras, porque as raízes se conectam, né? Se comunicam, enfim, tem todo um senso de unidade, de totalidade e de comunhão, né? Que é o que mantém a vida, que é o que a gente precisa para manter a vida, nossa vida mesmo, nosso respirar, nossa natureza, nosso rio são, enfim. É muito importante toda essa aula que a senhorinha nos deu aqui. Então, e agora eu fico imaginando como é que vocês conseguiram essa vivência que vocês tiveram aqui, todas essas aulas, porque eu imagino que esse período de pesquisa tenha sido uma aula atrás da outra. E como é que foi levar isso para o teatro e como é que vocês transformaram isso, né? A gente apresenta ali, resumindo, né? A gente vai para a cena trazendo as memórias da vivência, da nossa vivência, que tem a ver com todas essas outras memórias. E na cena a gente inventa coisas, né? Também a gente cria, o processo de criação, que também está nesse lugar de manter a memória viva, pulsante e inventiva, no sentido assim, enquanto arte a gente está criando em cima daquilo, como o Reisado também o tempo todo cria ali para mantendo a tradição e ao mesmo tempo criando novas formas, como os jovens, né, que entram, e depois se iria falar mais disso. E aí a gente foi para o laboratório ver como é que essas memórias dessas nossas vivências
vinham para o nosso corpo e criavam cena. E aí a gente teve a oportunidade até de apresentar. E aí como foi para a senhorinha e para a comunidade também, né? Receber para as crianças que estão, né? E para vocês, como é que viram esse material que foi trazido pela Cia Biruta? Primeiro foi muito choro, né? Assim, porque eles traziam elementos que a gente, nossa, olha, isso estava na comunidade e a gente não percebia, né? Teve muitos elementos que eles trouxeram. Teve até assim, o que mais tocou assim no Quilombo, o que mais tocou foi aquele encontro que veio só com mulheres. Só mulheres que apresentaram Ponto poético. O ponto poético. A gente poético. apresentou cenas ribeirinhas e outros trabalhos também. Outros trabalhos, né? Então, uma das falas, né, de uma das meninas, que ela apresentou a Victoria Santa Cruz, né? Sou negra, né? Sou negra. Então, muitas meninas choraram naquela hora, sabe? Aquela cena ainda hoje mexe comigo, porque muitas das meninas não se identificavam como negra, sabe? E você vê aquela voz assim, né? Sou negra, e aquele monte de voz apontando assim, negra, né? Negra, sou negra sim, né? Então, aquilo me arremeteu à minha memória também, né? Porque muito tempo eu me excluí da minha cor, né? Quando criança. Não me apresentaram pessoas negras como artista, como pessoas na cultura, né? Me apresentaram as pessoas brancas na televisão, nas apresentações, nos jornais, nas novelas, né? Então, a minha adolescência, da criança até a adolescência, foi de negação, né? De negação da minha história, porque negaram a minha história para mim. Ninguém me contou a minha história. Apesar da gente ter uma organização e de ter um movimento e de ter uma comunidade quilombola, né? E ter uma resistência quilombola, mas no dia a dia, para me dizer quem eram as minhas raízes, não me contaram, guardaram de mim. E quando eu vi aquela cena, uma das cenas, né? Porque a Cia Biruta trouxe muitos elementos, né? Ver esse primeiro projeto, a cena ribeirinha, né? Ver esse ponto poético, vieram outros, né? Que mexeu com a comunidade. Mas em mim, na minha ancestralidade, mexeu muito, né? Foi muito choro, de muitas meninas também que choraram na hora. Né? Por quê? Porque quando eu vim descobrir a minha história, de como era a minha história, eu já tinha casado, eu já tinha filhos, né? Olha o tempo que eu perdi, né? Porque ninguém me contou a minha história. Quando eu estava na escola, então, me falavam da África como 3 criancinhas negras, passando fome e uma vaquinha de lado. Foi só o que me contaram da África. Mas não me contaram que a África é o berço da humanidade. Que as pessoas que foram trazidas da África, elas não foram escravas, porque elas tinham uma memória liberta. Então, quiseram sim prendê-las, quiseram sim matá-las, mataram muitos corpos. Mas eles esqueceram que memória, ninguém aprisiona a memória. Cada corpo é uma memória, cada pessoa é uma memória. Então a Companhia Biruta, ele trouxe esse elemento para a comunidade, escutou da comunidade, e o mais importante é porque eles não vieram invadir a comunidade, eles não vieram tirar da comunidade e levar como lucro. Porque a gente vê o mundo capitalista, né, que tudo tira como lucro. Não, eles vieram somar, eles vieram se reconectar, as raízes deles, eles se encontraram aqui. Nossa, minha raiz está aqui, né? Na fala de Maria Senhora, no reisado, na apresentação das meninas. Então, esse foi um ponto crucial, assim, da Companhia Biruta, porque eles vieram se reconectar. E chegando aqui, eles se redescobriram e eles se reencontraram com as raízes. Dona Maria Senhora, eu queria saber, assim, quando eles chegaram aqui com cenas ribeirinhas, né, que trouxeram assim, que eles não fazem o reisado de Mata de São José, né, nos cenas ribeirinhas, eles trazem elementos, né, variados. E como é que, quando eles apresentaram aqui, como é que vocês se sentiram? A gente apresentou lá na Umburana, não foi? Foi, no encontro. A gente estava no encontro. A gente estava no encontro de formação do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, e eles trouxeram a apresentação que a gente já tinha conversado antes, teve um processo, né? E lá estava, porque o território ele é composto por 5 comunidades, né? E lá estavam todas as comunidades presentes e a juventude estava presente.
E aí foi um prato cheio assim, não foi verdade? Para todo mundo, para eles apresentarem e mostrar o trabalho, né? Mas antes de vocês virem apresentar, a gente já tinha ido para Petrolina. Foi. Apresentar lá, no Rio Corrente. Foi a primeira vez, não, foi a segunda vez, porque a primeira vez a gente tinha ido para o Ianhuns, que foi bem antes, muito tempo. Foi a primeira vez que o grupo de Reisado saiu assim para apresentar em Petrolina. Foi a primeira vez. Então, aquele dia que a gente saiu, que a gente organizou um carro, organizou o grupo e a gente foi para Petrolina, então lá teve um momento que a gente estava assim também numa conversa como essa, e que eu comecei a contar como era o Reisado, e dessa conversa surgiu um vídeo que a Companhia Biruta foi que organizou. Tá lá no YouTube, acesse lá. Porque esse vídeo, sabe, bombou assim, todo mundo disse, Anny, tu tá na internet, assim, vão lá, curtam. E esse vídeo, ele serviu de material para a escola, já foi exibido na escola. Então muitas pessoas me viram, pessoas que estavam em São Paulo, família minha, choraram demais de ver aquele vídeo. E quando viram nossa apresentação, foi muito choro. Porque muitas pessoas que vão para São Paulo, né, para trabalho, então eles têm uma forma de se conectar. Então quando eles veem o Reisado, viram o Reisado ser apresentado, e a gente cantando, e a gente apresentando, ali não era só uma apresentação, era um reconecta com quem estava também em São Paulo. Então a família que estava em São Paulo sentou para assistir, né, a apresentação, sentou para assistir a minha fala. Então, assim, ali foi um divisor de águas, assim, que deu visibilidade. Era o que a gente não estava tendo, era a visibilidade do nosso trabalho. E aí a gente se encontrou com a Companhia Biruta, e daquele trabalho a gente fomos apresentados ao SESC também, através do Companhia Biruta, através de Cristiane e Veronaldo. E a gente, todos os anos, a gente apresenta lá. E adivinha quem é que faz o Abre Alas, né? Maria Senhora. Elas todo ano. A saudação para o Rio São Francisco, com a música, né, meu Rio de São Francisco, e com o cordel, Reivindicação do Rio São Francisco. Então, o Jailson já falou, Maria Senhora, esse momento é seu. Então, todos os anos você é o Abre Alas. Então, minha filha, veja isso, né? Veja como foi importante a gente ter a Companhia Biruta, eles virem para a comunidade. A gente se sentiu reconectado, né, com eles, com a história deles, com a vivência deles e, o mais importante, com a sinceridade deles. Né? Porque o que eles trazem para nós, para a comunidade, são possibilidades que a gente vê na comunidade. Gente, a gente não tinha um olhar sobre isso. Era assim, vocês já pensaram em vocês construir dentro da comunidade, vocês construir uma biblioteca? A gente não tinha pensado nisso. São elementos que estão aqui na comunidade, mas eles trazem um olhar e deixam a gente mais... isso é verdade, a gente não tinha pensado nisso. Então, tanto é que essa última vez que eles vieram, né, juntamente também com o Osete, eles vieram, a gente tiveram essa ideia. E, assim, dentro de um piscar de olhos, eles já tinham construído tudo, né, juntamente com as meninas, com Lu e Bibiane, que são as jovens que estão de frente. E eles passaram essa ideia para elas também. E elas, nossa, isso é muito massa, isso é muito bom. E aí hoje a gente está formando uma biblioteca de literatura negra, né? Pois que está aqui, ó, Literarte Negra, né? Foi um tema do projeto que a gente trabalhou na escola e a gente está trazendo para dentro da comunidade. Trabalhar os autores e autoras negras. Fortalecer essa identidade. Porque não é descolonizar, mas é você mostrar um jeito diferente de ler. Porque, como diz a Chimamanda, né, há o perigo de uma única história. Então, fizeram isso com a gente. Então, a gente agora está nesse papel de transformar a memória desses meninos com leitores negros, com leitoras negras, que pensam, que são literatura, e eles precisam estar no dia a dia dessas crianças, desses jovens. Mostrar que a gente também fala, né? A gente também fala, e nada de nós sem nós. Porque todas as vezes, quando a gente abriu um livro, sempre a gente estava na terceira pessoa. Então agora a gente está na primeira pessoa. Né? Teve um livro agora que eu compus também, juntamente com outras mulheres negras, como Givânia, outras mulheres, Sueli Carneiro, que também é o selo dela que está nesse livro, de Jamila Ribeiro. Então a gente vê que Nilma Lino Gomes, uma referência muito forte também para as mulheres. Quando você olha e vê o livro de Conceição Evaristo. Então,
assim, são mares de mulheres de história que estavam debaixo do tapete que ninguém contava, né? E que ninguém nunca imaginou que Maria Senhora também poderia estar nesse livro, né? Com cordel, representando a voz da mulher negra. Então, filha, é show papai. Gente, muito boa essa conversa aqui. Eu quero dizer para quem está assistindo que curta, compartilhe com os amigos, né? Espalhe para todo mundo, porque acho que o mundo precisa conhecer a história de Mata de São José e de Senhorinha, e do reisado de Mata de São José, e do território quilombola de Águas do Velho Chico. Mas eu queria pedir uma coisinha para a senhora. Eu quero conhecer essa saudação do rio. Eita, a gente tá né? A gente está aqui na beira do rio e acho que assim, não tem, um momento é propício para isso, de celebrar isso, de celebrar essa energia que o rio traz para a comunidade, para a gente também que chega perto dele. É sim. A gente já tá na beira do rio, né? A gente vai ter que saudar. É uma honra. E um trechinho do cordel. E um trechinho do cordel, né? Então, a gente tá na beira do rio, né? O rio que ele fala também através da minha voz, né? Eu não sou só Maria Senhora, eu sou o Rio São Francisco, sou memória, sou história dos ancestrais. E uma coisa que eu queria, assim, falar, que é muito importante pra gente, né? É que outras pessoas, que quando escutar a nossa voz, eles reconectem também com o seu passado, com sua história, com suas raízes. Todo mundo tem uma raiz. Busque a sua raiz. Não esqueça de buscar a sua raiz. Se você tem uma avó que ainda é viva, tem um avô que ainda é vivo, agora tem os meios digitais, vai lá, grava a sua avó. Vó, de onde a senhora veio? Vó, quem é a raiz da senhora? Para poder você se reconectar com a sua raiz. Porque a gente tem muitas pessoas que são muito bons de conhecimentos acadêmicos, mas eles não conhecem a raiz, a história de onde ele veio. A gente conhece muitos professores, muitos estudantes que já passaram por muitas universidades, são doutorados, mestrados. Que bom que eles estão nesse nível, mas se reconectar com a raiz, ele vai ter um sentido mais amplo nas faculdades onde eles adentrarem. Talvez sejam por isso que a gente não tem muitos negros na faculdade, porque muitos dos professores não se reconectaram com as suas raízes e eles não passam isso para os estudantes. Então, infelizmente, os espaços acadêmicos também são espaços que produzem racismo estrutural. Então, é hora da gente quebrar com esse paradigma desse racismo, né? É hora de quebrar com essas algemas, quebrar porque as histórias estão aí, as pessoas estão aí. E por que a gente não contar, né? Então, muitos falam de cota, que os negros estão se aproveitando de cotas, isso aí é gueto, os negros fazem mimimi, mas é um apagamento histórico, né? A cota, na verdade, ela é uma reparação que os negros não estudaram, os negros eles não tiveram oportunidade, né, de estudar. E hoje a gente está voltando com um novo olhar, um olhar diferente, né? Se eu sei de onde eu sou, né, eu vou saber para onde eu vou. E eu vou saber o que é que eu quero estudar e o que é que eu quero aprender e o que é que eu quero que meus filhos aprendam. Porque o mundo ele tem várias camadas, mas a camada mais importante está na raiz. É da raiz que vem as flores, é da raiz que vem os frutos, é da raiz que vem as folhas. E é da raiz que aquela semente cai e vai multiplicando outras sementes. Então, bora cantar? Bora! Saudando o nosso Rio São Francisco. Lá na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, o Senhor olhou seu povo, uma lágrima derramou, esse choro virou rio, e São Francisco assim clamou. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Ô você que é beiradeiro, não deixe o rio morrer, pois vai junto o seu caixão. Aquele que mata o rio, do povo são inimigo e não tem Deus no coração. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação,
vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Então o rio se conecta com a gente e a gente sai do Rio São Francisco. E dentro desse rio não tem só água. Tem memória, tem história dos nossos ancestrais, do nego d'água, da avó d'água. E também tem os nossos avós que já faleceram, mas eles transeiam por esses rios, eles passeiam por esses rios. Porque as memórias ancestrais, elas passeiam no nosso rio. Então, quando a gente mergulha no rio, não é só aquela água que está banhando a gente, mas tem toda uma história, tem toda uma saudação dos que já passaram, dos que já sobreviveram desse rio, dos peixes que já saíram, que já alimentaram muitas crianças. Então, o rio ele precisa ser cuidado não só porque ele é importante pela produção, pela revitalização, mas porque ele é memória. Se não cuida da memória, ela se acaba, né? Então, a água não pode acabar porque ela é memória. Então, dentro dessa memória tem cordel, dentro dessa memória tem música. Isso é quilombo. É história, é música, é cordel, é dinâmica, é brincadeira, é bate-papo, né? Aqui a gente está no terreiro da nossa casa. O terreiro também tem um significado muito grande, porque foi no terreiro das nossas casas que a gente escutou os mais velhos contando histórias. E essas histórias elas estão hoje dentro da escola. E essas histórias elas estão hoje dentro das universidades. Elas estão em todos os lugares, em todos os universos. Então, eu criei um cordel que se chama Sementes Quilombolas, porque eu sou semente da minha ancestralidade. E essa semente, ela vai produzindo fruto através da minha filha, através dos meus netos. Então, é uma infinidade de gerações que vão saborear dessas sementes. Assim como eu saboreei das sementes ancestrais. Da minha mãe, que é parteira, que é benzedeira, das minhas avós, que dançaram o reizado, o São Gonçalo, a banda de pífano, o forró, né? Os casamentos, né? Então, é memória. O pilão, para pisar o arroz, né? Que dali também já tinha os namoros também, né? Que a gente começava a pilar o arroz e dali já tinha os bate-papos, já tinha... Então, isso não tem preço. Já tive a oportunidade de sair da minha comunidade para trabalhar fora, para ganhar dinheiro. Mas qual é o dinheiro que compensa uma história dessa, a memória nossa, né? Dinheiro nenhum vai pagar a nossa ancestralidade, vai pagar esse momento, essa riqueza. Então, o cordel que eu criei, que se chama Sementes Quilombola, ele fala assim: o território quilombola é rico em diversidade. Ele é constituído por 5 comunidades. É um poço de memória, lugar de muitas histórias da nossa ancestralidade. O fruto dessa semente vem da luta feminina. Começou com as Marias, descendentes heroínas. É quebrando o preconceito que lutamos por direitos e seguimos nessas rimas. Temos que despertar os currículos das escolas. Os livros têm que mostrar as mulheres quilombolas. O nosso protagonismo é arma contra o racismo e ações escravatórias. Chega dessa história de achar que é normal. Tirar a nossa vida é notícia em jornal. O teu preconceito não enxerga a minha dor? Chega de tortura e de regime opressor. Sou negra, sou quilombola e não aceito preconceito. Eu não estou pedindo, eu exijo mais respeito. Vejo na televisão o racismo escancarado. Quero cadeia para sujeito ultrapassado. A Qualtune e Dandara são exemplos de bravura. Guerrearam em Palmares contra toda escravatura e nos deixaram esse legado como forma de recado para as gerações futuras. Dandara e a Cotirene Dandara e a Cotirene são... Ai, eu estou muito emocionada. Sou negra, sou quilombola e sei bem do meu papel. E eu vim deixar o meu recado através desse cordel. A nossa literatura faz tremer essa estrutura como o vento em carrossel. A nossa sociedade precisa de formação. Do campo até a cidade, não podemos esquecer não. Que a prática do racismo trouxe muito prejuízo para toda a população. Vou ficando por aqui e agradeço a atenção. Unidos somos mais fortes contra toda a opressão. Quebraremos as correntes, plantando novas sementes no terreiro do sertão. Ê, Pai Quilombo, quilombola. A nossa luta é todo dia e toda hora. Ê, Pai
quilombo, eu também sou quilombola. A nossa luta é todo dia e toda hora. Viva os quilombos, viva a vida, viva as mulheres, viva a ancestralidade. Viva o povo negro, viva nós! Viva nós! É isso, gente. A gente fica por aqui e espero que tenham gostado. Compartilhem, curtam, enviem para os amigos. Valeu, tchau. Tchau! Tchau, valeu.